sacrifício, na perspectiva bíblica, é um dos mais altos níveis de confiança, uma das maiores linguagens de fé que alguém pode manifestar. E como tal, ele tem o poder de mudar de forma sobrenatural as circunstâncias e dessa maneira liberar a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Abra a sua Bíblia comigo no primeiro livro de Reis, no capítulo 17. E eu quero que você me acompanhe a partir do versículo 9. A Bíblia diz no verso 9 de 1 Reis 17, que Deus fala para ele assim, levante-se, tipo, vaza daqui, que aqui a coisa não vai ficar boa. Vá a Sarepta, que pertence a Sidom, ou seja, era fora dos termos de Israel, e fique por lá. Ali ordenei a uma viúva que dê comida para você. Eu não sei você, quando eu leio isso, parece que Deus já combinou tudo com a viúva. A diferença é quando Elias encontra a mulher, ela não está sabendo de nada. Verso 10, então ele se levantou, foi a Sarepta, chegando ao portão da cidade, encontrou uma viúva que estava apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse, por favor, traga-me um pouco de água numa vasilha para que eu possa beber. Quando ela já estava indo buscar água, Elias a chamou e lhe disse, traga-me também um bocado de pão, por favor. Porém ela respondeu, tão certo como vive o Senhor seu Deus, não tenho nenhum pão assado. Tenho apenas um punhado de farinha numa panela, um pouco de azeite num jarro. E como você pode ver, apanhei 2 pedaços de lenha e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Ela está dizendo, é a última refeição, é a saideira. Aí depois dessa, não rola outra. Verso 13. Elias disse a ela, não tenha medo, vai e faça o que você disse. A comida, o rango. Mas faça primeiro um pãozinho com o que você tem e traga para mim. Depois prepare o resto para você e para o seu filho. Se eu sou a mulher, se eu estou no lugar dela, eu digo para Elias, depois eu faço para mim qualquer. A mulher diz, só tem um pouquinho, só dá para uma refeição para uma mulher e uma criança. Gente, um homem sozinho come mais do que a mulher e a criança junto. Verso 14, mostra que Elias disparou, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não acabará, o azeite do jarro não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Em outras palavras, até que tudo volte à normalidade, uma intervenção divina vai se manifestar. E o verso 15 diz, a viúva foi e fez segundo a palavra de Elias, assim comeram ele, ela e a sua casa durante muitos dias. A farinha da panela não acabou, o azeite do jarro não faltou, segundo a palavra do Senhor anunciada por meio de Elias. Se você olhar só 1 Reis 17, 9, parece que Deus está tirando Elias ao encontro da viúva para Deus cuidar dele, o profeta. Já ordenei a mulher que te sustente. Quando ele chega lá, além dela não saber nada, ela não tem condições. Aliás, a frase, eu ordenei uma viúva, já era estranha. Porque naquela época, gente, todo mundo tirava o sustento onde? Da terra. O termo viúva não indicava só a mulher que perdeu o marido, mas normalmente quem não tinha arrimo de família, quem não tinha filhos, ou os filhos eram pequenos, não dava conta de lavrar a terra, de fazer tudo sozinho, que era o caso dessa mulher. Mas para quem já está vivendo o sobrenatural, do sustento que vem por meio de corvos, esse homem simplesmente se levanta e diz, vamos obedecer. Quando ele chega e descobre que a mulher ainda não sabe, ou na verdade não tem condições, ele entende que quem primeiro precisa do milagre é ela. Só depois que ela tiver o milagre dela, é que vem o meu. E nesse momento ele faz uma proposta. A senhora prefere comer sua última semente, morrer de fome depois disso, ou prefere plantá-la e ver a provisão sobrenatural até que tudo volte à normalidade? A doida da mulher, porque não me diga que é normal, ela diz, vou fazer o que seu Deus está falando. Eu lembro que alguns anos atrás, olhando esse verso 16, a gente fala sério. A Bíblia diz que foram 3 anos e meio sem chuva. Alguns estudiosos calculam que o tempo para o ribeiro de Querit secar, o tempo máximo para aquele volume de água minguar a praticamente nada, eram 6 meses. Isso significa que ainda haveria 3 anos de fome. Vamos imaginar que esses caras erraram a conta e feio, e vamos dar 1 ano a mais. 1 ano e meio para secar. Pelo menos 2 anos ainda existiam pela frente. Você consegue imaginar por 2 a 3 anos, você lá na sua casa, metendo a caneca, naquela lata com arroz, todo dia, durante 2 anos, e o arroz nunca acaba naquela lata? Você consegue imaginar todo dia você metendo a caneca na lata de feijão, e aquele feijão não termina, o óleo não termina? E um dia eu fui em nome do Sindicato dos Crentes Frustrados com a baixa do sobrenatural. Hoje em dia, fui fazer uma queixa para Deus.
Sendo se o Senhor é o mesmo, não mudou, por que é que nós não estamos vivendo esse nível de milagre? Porque hoje em dia, quando a gente pagou a conta de luz ou conseguiu encher o tanque, nós já estamos dando glória a Deus, dizendo que foi uma provisão. Principalmente encher o tanque. Aí eu falei, Deus, 2, 3 anos de multiplicação contínua. Falei, isso é milagre de provisão top. Por que que nós não estamos vivendo? Quase como quem diz, o Senhor não está sendo Deus do jeito que deveria. E naquela hora o Espírito Santo falou comigo, me deu uma invertida. Ele diz, vocês querem ter o resultado que eles tinham, sem precisar fazer o que eles faziam. Ele me disse, se um estranho batesse a sua porta e quisesse comer, não a sua última refeição, mas a última refeição de um filho seu pequeno, você entregaria? Eu falei, claro que não. Ele falou, é por isso que vocês não vêem nada disso. Não há disposição de cruzar aquela linha da normalidade para o lugar da loucura, de sair do terreno da obrigatoriedade para entrar no de espontaneidade, de sair só da esfera de obediência para o de sacrifício. Mas quando a mulher dá aquele passo, ela está à semelhança do meu filho, se jogando e dizendo para Deus, duvido você não me segurar, você é meu pai. Naquele momento ela abandona a confiança em qualquer nível de segurança humana, natural, terrena, e ela está dizendo, é tudo ou nada, é o Senhor ou mais ninguém. E quando entra nesse nível de fé, essa mulher provoca no reino espiritual um milagre que é desatado de uma maneira intensa, desproporcional em relação ao resto do que você vê na Bíblia. Isso precisa falar alguma coisa para mim e para você, a respeito de sacrifícios. Como linguagem de fé, não como moeda de troca, eles têm o poder de mudar circunstâncias e liberar de forma sobrenatural a bênção de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Eu e você precisamos entender o que o sacrifício, como linguagem de fé, pode produzir. Não é uma moeda de troca. É Deus dizendo, não se agarre ao que é natural. Confie em mim. Quando eu e você aprendemos a nos mover nesse nível de confiança, de correr gritando, Pai, e nos jogamos. Como quem diz, ainda que não verbalmente, duvido que você não me pega, você é meu Pai. Esse ato de fé vai nos levar a viver o sobrenatural. Quem está entendendo, diga amém. Deveríamos usar intencionalmente a ferramenta dos sacrifícios. Dizer, Deus, talvez eu estou durante muito tempo confiando no natural. Eu quero me jogar. Eu quero me colocar num outro lugar de confiança e dependência do Senhor. Isso pode envolver sacrifícios de ordem material, mas não se limitam a ele. Durante muitas vezes, ao longo do trajeto, por imaturidade, minha reação emocional era dizer para Deus, o Senhor está me perseguindo, o Senhor está de marcação comigo. Por que é que o Senhor me aperta mais do que aperta os outros? Por que é que o Senhor me arranca tudo? Ao longo do tempo, à medida que amadurecemos e entendemos os princípios, eu olho disso e digo, Deus nunca quis tirar, Ele sempre quis acrescentar. É como se eu e você hoje olhássemos para aquela viúva diante da qual Elias está. E se a gente pudesse entrar lá e falar para ela, eu conheço o fim da história. É melhor você ouvir o homem de Deus. Se você se agarrar à sua comida, você vive um dia a mais e não tem mais nada para continuar depois. Se você entender que Deus não quer arrancar o que você tem, Ele quer multiplicar o que você tem, ao te levar a um novo nível de confiança, para provocar o sobrenatural, tu vai seguir adiante, como ela acabou fazendo. Quando eu e você temos a leitura correta, a perspectiva muda, a disposição de corresponder muda. Quem está entendendo, diga amém. Deixe o seu like, fique com Deus e até a próxima.